Estamos entrando ao vivo com o pastor Raimundo Souza. Pelas redes sociais, se inscreva no canal. Deus tem uma resposta para todas as suas perguntas. Glórias ao eterno, soberano, glorioso. Maravilha. Que o Messias ilumine os seus caminhos, dando sabedoria, entendimento para que o Senhor, a Senhora, prossiga em aprender e buscar cada vez mais o entendimento da palavra. Como nós temos falado nesses últimos momentos de meditação, reflexão sobre o novo nascimento, eu estava aqui meditando sobre algo muito interessante, sobre aprender, né? Aprender, isso é muito importante. O que significa aprender, né? Nós precisamos ter esse relacionamento com as palavras. Por quê? Porque se nós tivermos esse relacionamento com as palavras, nós se tornaremos pessoas muito melhores, né? Vendo verdadeiramente quem é que somos. Geralmente, as pessoas me veem como pastor, alguém que está acima da verdade, né? Alguém, hoje não digo assim porque a religião estragou muito o nível do pastorado, né? Hoje os pastores eles não têm mais muitos não têm o entendimento conforme tem que se ter, né? Hoje já é aprendido já desde do culto, do básico, que o que eu já sei é o suficiente. O que eu já sei é o suficiente. E isso vai se estendendo por muitos e muitos e muitos capítulos do crescimento de uma pessoa dentro de uma religião, né? Muitas se dizem que não são religião, mas quando você se aprofunda, você vê a extrema religiosidade, né? Que é o segmento de doutrinas. Isso é religião. A verdadeira doutrina é aquela que você observa ali o Messias ensinando. Qual é a verdadeira doutrina? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E nós vemos aí muitas pessoas guardando ressentimentos que o Messias desaprova, né? Foi deixado aí ordens do próprio soberano, do glorioso, foi deixado leis, e muitas das vezes essas leis são ultrapassadas pelo sistema religioso para seguir os seus próprios desejos e projetos e caprichos que nada mais são no âmbito, se você for ver, na esfera plana, né? Na esfera terrena. Agora, o mais importante de tudo é o significado da palavra aprender. A palavra aprender significa adquirir conhecimento. Se você pegar aí um dicionário, você vai ver isso que ela está aí. Adquirir o conhecimento. E quando que nós adquirimos o conhecimento? Quando nós buscamos, quando nós estudamos, quando nós se instruirmos. Olha só. O que é aprender? É adquirir habilidade, prática. Então, meu amigo, se você não buscar
O conhecimento, se você não buscar aprender, não é o que você ouve que você vai aprender, mas é o que você pesquisa, é o que você examina, é o que você estuda. Então isso é muito importante, né? O mundo espiritual, ele é místico, muito místico, mas é preciso você entrar no mundo espiritual naturalmente, com a sua natureza, porque você é uma pessoa que você tem 3 partes e não sei se você conhece verdadeiramente cada uma delas, mas um princípio. Você precisa conhecer para que serve o seu corpo, você precisa conhecer para que serve sua alma e seu espírito. É o básico. Da onde você veio, para onde você vai, quem você é. Isso é o básico que a gente precisa saber. Porém, no decorrer da evolução da nossa vida, nós somos afastados disso tudo. E a primeira pergunta que um pai faz para o filho é: o que você quer ser quando você crescer? E aquela criança, ela vai crescendo: eu quero ser isso, eu quero ser bombeiro, eu quero ser advogado, eu quero ser que nem o papai, eu quero ser que nem a mamãe. Só que a verdadeira direção para a vida não é essa vida aqui na Terra. O primeiro ensinamento não é esse aqui. O básico de tudo é saber verdadeiramente quem você é, quem te instruiu ou te formou, melhor assim, e isso tudo vai fazer você evoluir. Por isso que nós estamos aí nessa peleja desse tema aí que você está vendo, novo nascimento. Novo nascimento. Novo nascimento. É muito importante você entender sobre novo nascimento. Novo nascimento é algo muito importante para a sua evolução, para o seu crescimento. O novo nascimento, ele faz com que você esteja pronto, esteja vazio. Por exemplo, eu já falei sobre Nicodemos, né? Nicodemos era um homem muito amplo. É importante você ouvir os demais, as demais reflexões que eu fiz, que estão aí. Já estamos indo aí para a 5ª, né? E nós temos aí 4 já redigidas. Então, é muito importante você parar para analisar um pouco, parar para ver com muita clareza e amplitude do que verdadeiramente significa o novo nascimento. Porque, senão, você vai ficar preso à religiosidade, aos dogmas da religiosidade. É importante você saber o que é dogma. Você precisa buscar esse conhecimento. Não adianta que isso não vai aparecer na sua cabeça assim, como um estalo, não. Tira isso da cabeça. Não, você tem que ir lá, pegar o dicionário, pegar a Bíblia, e aí você vai, né, meditar sobre isso. Né? E também descobrir o que significa religião, entendeu? No amplo, para que você venha ter conhecimento. Isso é muito importante, meu irmão. Olha, o Senhor, o Messias, quando ele esteve aqui nessa terra, ele deixou ali bem claro para os 12 discípulos, ele deixou uma reflexão muito ampla. Ele deixou uma reflexão muito estendida. Quando ele fala, lá no livro de Lucas, se eu não me engano, né, no capítulo 11, ele diz lá no capítulo 11, não, é 12, né? Deixa eu conferir aqui. No capítulo 12, no versículo 31, ele diz assim:
Lucas capítulo 12, versículo 31, ele diz assim: buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Ele estava falando das necessidades da vida nessa terra. E aí ele fala: buscai antes de tudo. Olha só como que é interessante a pessoa se interessar para aprender, para adquirir ali o conhecimento, adquirir para se instruir, né? Então, nós precisamos compreender dessa maneira o que Deus quer falar. Buscai antes de tudo. O que o Messias quis dizer ali? É muito importante a pessoa que deseja verdadeiramente aprender sobre essa questão, ela está disposta a ver com toda clareza o significado disso tudo. Ela precisa buscar esse entendimento. Só que muitas das vezes nós estamos sobrecarregados. Aí eu faço uma reflexão para o senhor, para a senhora agora, que é básica. Você acha que esse mundo sempre existiu dessa maneira? Você acha que Deus deixou o homem... você acha que Deus colocou Adão no paraíso? E você pensa que Deus deixou ele para virar o homem das cavernas? É uma boa questão. É uma boa análise, né? Como a gente... Claro que não, gente. Deus, ele não é mau. Tudo isso, vamos dizer assim, essa desconstrução, podemos dizer assim, essa desconstrução, ela foi sendo destruída, ela foi sendo desconstruída com o decorrer dos tempos, com o decorrer dos anos. Leia na sua Bíblia que você vai ver coisas maravilhosas que aconteciam. O próprio Adão, ele viveu mais de não sei quantos, mais de 900 anos. Olha só que interessante. Você já parou para analisar aqui a Bíblia? Ou você está esperando o pastor, né? O pastor ler para você? Não, não pode não. É você que tem que pesquisar. A Bíblia não é complexa. A Bíblia não é complexa. Complexo é a nossa força de vontade. Complexo somos nós que muitas das vezes nos deixamos levar pela nossa fragilidade e deixamos de esquecer que nós somos fortes para suportar todas as dificuldades, para suportar todas as situações da vida que nos são impostas diariamente. Isso é muito importante a gente parar para pensar, para realizar, para que a gente venha aprender, para que a gente venha evoluir. Ou seja, para que você nasceu de novo? Para que você abandonou aquela natureza que você tinha? Para que você abandonou aquela vida que você tinha? É uma boa pergunta, né? Para quê? Para quê? Exatamente para dar-se início uma nova vida, uma nova direção, um novo aprendizado. Não é para você dar a paz do Senhor, porque a paz todo mundo dá. O que eu mais vejo é pessoas dando a paz aí. E elas não são crentes, né? E é
é o modo de dizer, né? Crente todo mundo é, crente até o diabo é. Mas eu estou falando que elas não demonstram nas suas atitudes que são uma pessoa que tema ao eterno, ao soberano, glorioso Deus. Entendeu? E aí? Olha só como que o novo nascimento ele é importante para nós. O novo nascimento mostra verdadeiramente quem somos. O novo nascimento mostra verdadeiramente qual é a nossa espiritualidade. Por isso que o Messias falou para Nicodemos: vocês têm que nascer de novo, né? E nós temos observado isso quando a gente vê no decorrer da meditação da palavra, por exemplo, lá no livro de Romanos, diz assim: da mesma forma, Romanos capítulo 6, versículo 11, diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Lá no capítulo 6 de Romanos. Inclusive, vamos dar uma passada lá para a gente dar uma observada nesse ensino com mais apuração, para que a gente venha ter aí uma direção maravilhosa. Olha aí, ó, capítulo 6. Vamos lá no capítulo 6, no versículo 1. Vamos começar do versículo 1, olha só. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque agora nós estamos vivendo pela graça, porque o Messias já veio. E aí uma pergunta muito boa que o apóstolo Paulo fez para a igreja, para os cristãos, para os que estavam ali buscando o Altíssimo ali em Roma. Ele disse: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Ou seja, porque a graça vai nos abundar ou nos absolver? Aí o apóstolo Paulo fala: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, no Messias, fomos batizados na sua morte? Olha aí. Olha o verdadeiro significado de batismo. Morte. Quando você se batiza, você morre para as coisas desse mundo. Você nasce para uma nova vida. E veja aí. Veja você mesmo. Analisa aí algumas pessoas que você conhece. Ou faça uma própria análise da sua vida. Vê se você morreu mesmo para o mundo. Então, se você não morreu, você precisa morrer, porque o batismo já foi feito. Só que ainda tem pedaços ainda vivo dentro de você de uma natureza pecaminosa. Eu preciso me batizar de novo? Claro que não. Você só precisa mudar. Você precisa sair desse buraco que você está. Você precisa sair dessa situação. Esteja pronta para pagar o preço. Esteja pronto para suportar o que vai vir. O que eu preguei há pouco tempo? Viver é Cristo e morrer é lucro. Isso tem um significado muito amplo, muito grande. Não estou falando no sentido figurado da coisa. Eu estou falando no sentido físico. Esteja pronto para o que der e para o que vier. Esteja pronto para suportar. Né? E o que eu estou vendo mais hoje é pessoas evitando conflitos. Não, eu não quero ir por aí, não vou fazer isso. Não, meu amigo. Se for para glorificar o nome do Eterno, do Soberano, do Glorioso, eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que suportar todas as situações. É para a glória dele.
O novo nascimento é esse. Veja a vida de todos os discípulos. Nenhum deles fugiram. Quer dizer, os que se entregaram, nenhum deles, nenhum deles fugiram da realidade da sua caminhada. Mas a religião hoje, ela faz um movimento dentro da mente das pessoas, que as pessoas acham que a eternidade delas vão ser aqui nessa terra. Que nessa terra elas vão viver o melhor de Deus. Não, meu irmão. O próprio Messias, ele disse que nesse mundo nós teremos aflições, muitas aflições. Então, se você está aí com a dor de dente, se você está aí com a dor na perna, com a dor aqui, com a dor ali, e você acha que isso é aflição, se prepara que tem muito maior aflição para vir. Muito maior aflição para vir. Como essa agora do vírus que está aí, como essa agora como é que se fala? Da vigilância sanitária que está vindo aí, das obrigações sanitárias que estão vindo aí. E muitas outras vão vir. O preço das coisas que estão subindo disparadamente. Só esse ano aí, a gasolina subiu não sei quantos %, mas foi mais de 100%. Mais de 100% que subiu esse ano. Então, a tendência é isso aí, é piorar. A tendência é piorar. E as pessoas, elas não estão dando contas, elas não estão percebendo. Então, por isso que o Messias ele veio para que nós venhamos se desprender da matéria, se desprender desse mundo. É aí que surge o ponto, alegria. É aí que nós entendemos o que significa felicidade, porque felicidade não tem nada a ver com alegria. Felicidade é quando a pessoa ela está apegada às coisas aqui da terra. Quando ela come, ela está feliz. Quando ela não come, ela fica triste. Quando ela bebe, ela fica feliz. Quando ela não bebe, ela fica triste. Quando ela se veste, ela fica feliz. Quando ela compra, ela fica feliz. Quando ela não compra, ela não fica feliz. Ou seja, a felicidade é porque é o que ela tem. Mas a alegria não. A alegria vem do eterno. A alegria ela tá feliz, ela está alegre com todas as situações. E a alegria traz felicidade. Porque hoje ela não tem, mas amanhã ela acredita que vai ter. Hoje ela está passando por luta, mas a alegria que está dentro dela dá esperança para ela viver. Nós fomos induzidos a ter alegria, principalmente dentro das religiões. E muitas das vezes a pessoa fica presa à religião e o que ela busca ali, ela nunca encontra. Ela passa a vida inteira buscando algo e ela não encontra. Se ela tivesse buscado verdadeiramente o reino de Deus, como se tem que buscar o conhecimento, entender verdadeiramente a vida, como é que ela é, procurar entender ali o Gênesis, o Êxodo, né? A procurar entender o que significa a pré-existência, antes mesmo de Deus vir ao mundo, o que existia? Está na Bíblia. O problema é que a gente está esperando o professor falar. Só que a palavra, ela fala, buscai. Buscai. A palavra diz lá, buscai em primeiro lugar o reino. Olha só que maravilha. Então, tá aí um segredo para toda a nossa vida. E continuando aqui, o livro de Romanos diz assim: porque se fomos unidos, né,
Porque se fomos, versículo 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, olha aí, ó, olha a união entre o homem, entre o ser humano e o Messias. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, o Messias, ele não só morreu fisicamente, o Messias, ele morreu fisicamente, ele morreu também dia após dia para suas vontades. E olha aqui, ó, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Olha só, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Olha aí, ó. Quando você nasce de novo, você já não é mais escravo do pecado, você já não tem mais aquela habilidade de julgar as pessoas, de condenar as pessoas. Gente, não confunda uma pessoa que fala a verdade para você, uma pessoa que abre os teus olhos, não confunda com julgamento. Você não é obrigado a acatar, você não é obrigado, mas quando uma pessoa falar alguma coisa que você não quer ouvir, é bom você pensar duas vezes, porque aquilo dali pode ser muito importante para você. A própria palavra mostra isso. A mula de Balaão, ele não quis ouvir a mula. E olha o que aconteceu. Judas também não ouviu as mensagens do Messias e olha o que aconteceu. E muitos outros. Então, muitas das vezes a gente não quer ouvir as coisas, a gente fica chateado com as coisas. Mas olha o prejuízo que a gente também pode trazer para a nossa vida. Então, não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, versículo 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Olha só que maravilha. Por quê? Quem morre, né? Quem abandona, quem larga a sua própria vontade para seguir o Messias, vai ser justificado pelo sangue dele. Olha só que maravilha. Ora, se já morremos com Cristo, com o Messias, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Olha aí. Porque nós não vivemos para Deus em carne. Nós vivemos para Deus em espírito. Você se lembra o que o Messias falou? O verdadeiro adorador, os verdadeiros adoradores, não é isso? Você se lembra dessa palavra? Que está lá no livro de João, no capítulo 4. Você se lembra como que ele diz? Por isso que é importante a gente meditar na palavra. É isso que eu estou trazendo aqui. Estou te mostrando trechos de como você pode ser uma pessoa que nasceu de novo. Uma pessoa que quer mudar, uma pessoa que quer viver. É por isso que existe esse confronto dentro de você, porque você quer descobrir a verdade. Você quer descobrir verdadeiramente quem você é. E o segredo é você morrer. Você precisa se esvaziar, você precisa largar a religião, largar aqueles aprendizados. Uma coisa muito importante, você precisa largar, sabe o quê? Aquilo que ensinaram de Jesus para você. Que Jesus tem os olhos claros, que Jesus tem um cabelo comprido, que Jesus tem a pele brilhosa, que Jesus usa roupa grande. Não, tira essa mentalidade da cabeça. Tira. Isso é esvaziar. Tudo que é religião. Esse Jesus aí está fora de cogitação. Isso é mentira. Isso é mentira. Tira isso. É o verdadeiro Messias. Ele é em espírito, em verdade.
você não vê com os olhos físicos. Você não vê com os olhos físicos a essência dele. Ah, mas como que os discípulos viram ele, mas não descreveram ele? Isso que é importante, não descreveram. Então, olha só que maravilha. Tanto é que não conseguiram descrever que até hoje não tem aí a fisionomia dele. E essa que anda por aí não é a real. Porque se você for ver os hebreus verdadeiramente como eles eram antigamente, não tem nada a ver com esse Jesus bonitão que fizeram aí. Esse é um dos principais pontos. Né? É um dos principais pontos. Lá no livro de João, capítulo 4, versículo 23, ele diz assim, olha só, a verdadeira adoração. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então tá aí, ó. Não é quem fica dentro do templo adorando, gritando e dando mau exemplo dentro de casa, dando mau exemplo para a família, dando mau exemplo para os filhos, dando mau exemplo na sociedade. Não. Os verdadeiros adoradores, eles são simples, eles são prudentes. Os nascidos mesmos, eles são diferentes. Eles não têm nada a ver com o mundo. Eles não são apegados ao mundo. Eles não são apegados a nada que o mundo oferece. Eles fluem das coisas terrenas, mas eles não têm o coração nas coisas terrenas. É simples. É muito simples. É muito simples. Então, busca esse conhecimento. Busca. Isso tem que partir de você. Esse novo nascimento tem que partir de você, tem que buscar. Pesquisa no dicionário o que significa a palavra buscar. Pesquisa lá, porque isso vai ser muito importante. Pesquisa o que significa aprender, e daí você vai ter um entendimento. O que significa isso? Você tem essa capacidade de pensar, gente. Você tem essa capacidade. Quem disse que você não tem essa capacidade não conhece o eterno, soberano, glorioso. E presta atenção, quem é que fala mais que a gente não sabe? Quem é que fala mais que a população não usa 10% do cérebro ou 30% do cérebro? Quem é que fala isso? São os homens. Os homens que não têm nada a ver com o eterno soberano. E nós estamos acreditando mais nos homens. Vai ver aí quem é que dirige hoje as grandes instituições do mundo, os grandes bancos do mundo. Pesquisa sobre isso. Você vai ficar de boca aberta. São homens que não querem nada com o eterno, com o glorioso. São homens que estão procurando o lado oculto. E eu vou falar uma coisa. Se eles descobrem que alguém que está ali perto deles não cultuam o mesmo Deus que eles cultuam, essa pessoa é eliminada do meio dela. Eliminada. É por isso que nós precisamos abrir os nossos olhos. Quem é o nosso professor? Só tem um, que é o teu pastor, meu irmão. É o Messias. Ele é o teu pastor. Ele é o teu pastor. Eu quero deixar aí essa reflexão sobre o novo nascimento. Vou trazer mais, tá? Vou procurar trazer mais. É o meu, vamos dizer assim, é a minha doação, né? Por exemplo, agora são 2h38 da manhã, eu estou gravando esse áudio e eu quero que ele chegue até você, eu quero que ele chegue até a senhora, mas vale a pena pagar o preço, porque
o que está reservado para aqueles que verdadeiramente desejam um novo nascimento é uma recompensa maravilhosa, né? E o trabalhador é digno do seu salário, tá bom? Então fica aí com Deus, busca esse novo nascimento. Se você não assistiu às outras, é importante. Eu quero dizer para você, manda essa meditação para outras pessoas. Divide essa meditação com outras pessoas. Compartilha com outras pessoas. Você também vai estar semeando. A Bíblia fala que o fruto do justo é a árvore da vida. E o que ganha almas é sábio. Então, além de você cuidar da sua vida, você pode também levar outras pessoas a conhecer esse caminho de cura interior. Tá? Você é especial, você é promessa do Altíssimo, você é escolhido. Agora, você precisa também se fazer um escolhido, buscando, aprendendo, conhecendo, para que você evolua. Fica na paz e até uma próxima oportunidade.